Vamos conversar com o nosso terceiro e último entrevistado dessa manhã, que é o advogado Dr. Limerges Almeida. Vamos falar sobre um caso de uma família, de um agente policial que pede justiça, agente penitenciário, perdão, que pede justiça, agente prisional. Vou falar um pouquinho sobre o que é a história para a gente lembrar o caso. O assassinato de Márcio Alexandre da Silva, ocorrido no dia 29 de abril, teve grande repercussão, sobretudo na cidade de Arapiraca. A vítima, que trabalhava como agente prisional, foi morta a tiros com a própria arma de fogo, disparada por Cleberson Ramon Santos Silva, a quem a vítima considerava seu amigo de infância. 2 semanas após o crime, o acusado se apresentou voluntariamente à delegacia e, como só ficou preso 6 dias, a família pede justiça. Apesar de existir um mandado de prisão contra ele por conta do assassinato, a justiça concedeu liberdade provisória pelo fato do acusado ter sido réu primário, ter emprego e residência fixa. A soltura do réu causou indignação da família e dos advogados contratados. Eles que estão aqui nos nossos estúdios conosco vão falar sobre isso. Quero dar as boas-vindas a vocês dois, sejam muito bem-vindos. Limerges, seja bem-vindo. Doutor também, Wallace, seja muito bem-vindo. Vou começar perguntando, doutor Limerges, foi ajuizado recurso contra essa liberdade provisória do réu? Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. Na verdade, nós somos contratados essa semana e estamos tomando pé de toda a situação processual para adentrarmos com qualquer recurso cabível necessário à soltura do assassino. Queria que você contasse, contasse um pouco sobre qual é o principal clamor da família atualmente. É justamente isso, Taíla. O irmão da vítima, que é o Wallace Nunes, também está aqui conosco, e daqui a pouco vai tecer alguns detalhes com maiores informações. Haja vista ser irmão, temos uma nota de repúdio com relação a esse crime, efetivado pela Camila, né, que é a esposa do Márcio, que foi assassinado. E os maiores detalhes com relação a essa nota de repúdio vai ser passada pelo irmão que está aqui conosco, o Wallace Nunes. Bom, então vamos ouvir um pouquinho, doutor. Peço licença para o senhor, para a gente ouvir um pouco do irmão da vítima, o Wallace. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Fala para a gente qual é a principal busca. Eu imagino que seja justiça, mas qual o intuito maior da causa de vocês atualmente? Porque vocês contrataram novos advogados, pelo que me consta, vocês estão lutando na justiça, vocês estão chamando a atenção do poder público e também da mídia. O que é que vocês têm atualmente de resposta? Veja bem, Paila. O acusado, o assassino, no caso o assassino, ele se apresentou no dia 11 desse mês de maio de 2023 e no dia 17 teve a soltura dele, a liberdade, por o juiz da comarca, né, da 5ª Vara Criminal de Arapiraca, e também pelo promotor, que ele teve a denúncia, o promotor teve a denúncia para a prisão do assassino, e com 6 dias após, ele voltou, entendeu? Atrás, desculpa o nervosismo, voltou atrás por motivo que o juiz concedeu a soltura, e ele também foi a favor da liberdade do assassino, né? Então, nisso aí, nos causou muita indignação, certo? Porque, meu irmão, uma pessoa digna, trabalhador, 32 anos de idade, certo? Não fez mal nenhum ao assassino. Foi um crime fútil, torpe, sem motivo algum e sem chance para a vítima, né? Parece até na filmagem tudo que não teve nem reação do meu irmão. Ele pegou a arma, simplesmente desceu, se afastou por mais de 1 metro e pouco e disparou.
fez os disparos e parece até que meu irmão estava cochilando, né? É uma covardia, né? Uma covardia do acusado, do assassino, do Clebson Ramon, por ser, entre aspas, amigo de infância e cometer isso. Eu acho que dá para perceber que teve até que ele premeditou. Agora, tudo isso está sobre a testemunha, a principal testemunha que estava no carro com eles, dois, estavam os três, e beberam durante o sábado todo, levaram até a madrugada e chegou ao ocorrido, né? Ou seja, ele chegou a praticamente a premeditar, parou, tomou a arma por motivo, como eu falei, motivo furto, motivo torpe, sem chance para a vítima. Então, o que é que a gente quer? Nós, a família, eu, irmão, meu pai e todos da família, nós queremos justiça, entendeu? Só isso, justiça. Que a justiça seja feita. Por quê? Como que pode por ser réu primário, tudo bem, mas ele foi solto sem pelo menos estar usando a tornozeleira, sem monitoramento nenhum. Quem me garante que ele deve estar cumprindo tudo que a lei manda dentro do que manda o figurino, entendeu? Ele está sem monitoramento porque não tinha tornozeleira, tanto aqui na nossa capital, Maceió, quanto lá em Arapiraca, para que ele pudesse usar, certo? E ser monitorado. E quem pode me dizer que ele está sendo recolhido dentro do horário correto? Se ele está até mesmo dentro de Arapiraca ou em algum lugar ou fora daqui do estado. Porque não está sendo monitorado, não tem como saber, certo? Então, isso que nós estamos querendo é justiça, mais nada. Que a justiça seja feita de forma correta. Como é que pode até mesmo se um cidadão comum chegar a cometer um maus trato a um animal, a punição é completamente diferente. E meu irmão não era um animal, um ser humano, certo? Que tem sua família, pai de família, deixou um filho no dia do acontecido. Eu tenho meu sobrinho que ele fez 2 anos de idade, certo? Tem a esposa que está pedindo justiça também, certo? A viúva que, nesse caso, todos nós estamos indignados e querendo justiça. Como é que pode ter uma compreensão, no caso o promotor de justiça, e 6 dias dizer que pode ser solto o assassino? Como que pode? Wallace, a família, como é que vocês estão com relação à soltura dele? Você me disse que ele era uma pessoa que se dizia ser amigo do seu irmão, e eu imagino Sim. o seu nervosismo aqui falando sobre esse assunto. Estava no seio da família, né? Comemorava com vocês, vivia junto de vocês. Como é a relação hoje em dia? Eu imagino que a família tenha medo, inclusive, dele cometer atos como esse com vocês, né? Com quem ficou. Sim, inclusive na oitiva dele, na delegacia de homicídio em Arapiraca, ele, no pensamento, queria pedir perdão à esposa do meu irmão. Como pedir perdão? E é só assim chegar, assassinar um ser humano, não tem motivo nenhum, e vir pedir perdão? Não existe, ele tem que pedir perdão à justiça, nem a justiça. A justiça tem que ser feita, entendeu? Tem que pagar, né, Wallace? Não é um perdão, ele cometeu um crime, né, na verdade. Vou falar novamente com o advogado que está aqui presente também conosco, o advogado da família que pegou o caso recentemente, o Limerges Almeida. Doutor, como é que anda? Vocês já tiveram acesso a todo o caso na justiça? Como é que está o andamento desse caso na justiça? É isso, Taíla. Nós somos contratados essa semana. Eu, juntamente com meu sócio, doutor Wallace Miranda, estamos debruçados sobre o processo para tomar qualquer decisão cabível com relação a isso. Ontem, eu cheguei em casa já às 22 horas e passei até mais ou menos 4 horas estudando esse processo juntamente com meu sócio para que nós possamos tomar as medidas necessárias e fazer valer a justiça, que é o clamor da sociedade e da família. Hoje, a missa de 30º dia do Márcio, pasme, quem apresentou a Camila, que é a esposa do Márcio, foi o Ramon, assassino do amigo. Então, a família totalmente devastada,
conforme o Wallace Nunes, que é o irmão da vítima, do Márcio, já nos confidenciou aqui, totalmente abalada. E nós não vamos deixar isso sair impune. Nós, como assistentes de acusação, iremos estar indo a Arapiraca ainda essa semana para nos reunirmos com a promotoria, para nos reunirmos também com o juiz da Quinta Vara, a fim de tomar realmente as medidas cabíveis. Qual é o próximo passo dos advogados da família? O que vocês vão recorrer? Olha só, o processo corre em segredo de justiça, então necessariamente a gente não pode dar maiores informações com relação a isso. Mas no que concerne ao que a gente pode falar, é que nós, essa semana, ainda vamos dar andamento no caso. Tudo bem. Então, ainda essa semana teremos novidades sobre esse assunto. Wallace, você dizia no início da nossa entrevista que tinha uma nota de repúdio. Você pode comentar? Já estamos na reta final da entrevista sobre essa nota. Desde já, meu sentimento com a morte do seu irmão. E é lógico que a gente espera que tenhamos justiça com relação a esse caso. Essa nota de repúdio, Tânia, foi minha cunhada que até publicou no Instagram dela, na rede social. Diz o seguinte, a nota de repúdio: Márcio Alexandre da Silva, 32 anos, brasileiro, casado, com um filho de 1 ano e 11 meses, no dia do acontecido, né? Hoje está com 2 anos, possuía residência fixa, trabalho, família, foi assassinado cruelmente por seu amigo, entre aspas, fecha aspas, por um motivo fútil no dia 30 de abril de 2023, esse ano, sem sequer ter a oportunidade de defesa. Foi assassinado com sua própria arma, certo? Que estava contido com ele. E Clébson Ramon Santos Silva assumiu o homicídio, alegou que pegou a arma da vítima, no caso meu irmão, sem que o mesmo percebesse. Ramon fugiu do local do crime e pedindo assim a prisão em flagrantes. Apresentou-se na delegacia no dia 11 de maio desse mês e no dia 17 de maio foi concedido liberdade provisória do assassino, com a justificativa que o mesmo trata-se de um réu primário, possui residência fixa, possui residência fixa e trabalho, né? Residência fixa e trabalho. Esses foram os critérios para a concessão da liberdade provisória, mas não foram os critérios para entender que a vítima era pai de família, trabalhador, e que o mínimo que a família e a sociedade espera é justiça, certo? Dessa forma, entendemos que quem está preso, quem perdeu a vida, né? No caso, meu irmão. A família chora pela perda, chora por saber que o assassino está solto, chora por saber como funciona a justiça em nosso país. Fica o questionamento aos responsáveis pelo deferimento de liberdade provisória, como se teria se fosse com um próprio familiar seus, autoridades que estão defendendo esse assassino. Ficariam tranquilos, se sentiriam seguro em saber que podem cruzar com o assassino de seu familiar a qualquer momento. Que Deus dê sabedoria aos homens de boa vontade, pois perder um ente querido e saber que o criminoso está livre para fazer o que bem entender é revoltante. A pessoa que perdeu a vida cometeu um único erro: confiar em quem não devia. No mais, era o pai de família e trabalhador, não era um criminoso, não era ladrão, não era um assassino, e sim um trabalhador. Que Deus abençoe aonde meu irmão que ele esteja. Muito obrigado. Amém. Amém, que Deus abençoe realmente o seu irmão, onde quer que ele esteja, como a sua voz embargou, né, Wallace, se você não conseguiu terminar, mas que sua família também tenha a proteção de Deus, que tudo se resolva. Doutor, só mais uma pergunta que chegou agora do nosso ouvinte, é a seguinte: o que é que tem no processo, o que é que o acusado, quem matou, o que é que ele argumenta? Por que ele matou a vítima? No processo, existe a informação de que foi algo com relação a ciúmes da esposa para com o Márcio, que estava tecendo alguns comentários com relação à vida amorosa do casal. Que nesse caso aqui, eu reputo que devo ficar calado com relação a isso,
pois trata-se da intimidade de pessoas e eu não quero aqui trazer à baila essa informação. Tudo bem, então tá dada a resposta aí do nosso ouvinte. Bom, cabe a nós pedir realmente justiça, né, Wallace, pela morte do seu irmão. Exato. Pedir a Deus que abençoe a sua família e a todos que ficaram, a esposa do seu irmão, a viúva, enfim. E força, né? Muita coragem, sabedoria também. Exatamente. Força, sabedoria e coragem a toda a família.